Olá a todos, o meu nome é Inês e vou ser a vossa catequista nas próximas semanas. É uma alegria poder partilhar assim este modelo de catequese um pouco diferente, mas também especial. E então começo hoje por falar-vos sobre a ressurreição. Nós vivemos o tríduo pascal e agora vamos entrar na altura em que Jesus aparece aos discípulos e vamos passar um bocadinho por todas essas aparições e acho que será um momento muito interessante para conhecermos um bocadinho mais sobre Jesus. Começo por vos perguntar como é que vocês ficam quando recebem uma boa notícia e querem partilhar com todos e a alegria de saber algo novo, por exemplo, que vão ter um irmão, é uma boa notícia que nós não queremos guardar por nada, ou mesmo a notícia de que recebemos o presente que mais queríamos. Então é um bocadinho nesta sequência. Os discípulos tiveram essa prenda. Eles descobriram que Jesus tinha ressuscitado. Eles vieram do momento em que Jesus tinha morrido, eles estavam muito tristes e fechados, para um momento em que descobriram que ele estava com eles. Então vamos passar um bocadinho por todas essas aparições. Começamos pela aparição de Jesus às mulheres, logo quando aparece no sepulcro a pedra rolada e tudo. Então vamos falar um pouco sobre isso. Começamos então aqui com Mateus 28. Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Eis o que tinha para vos dizer. Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhes: Salve! Elas aproximaram-se, estreitaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Jesus disse-lhes: Não temais, e de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Acabámos agora de escutar a passagem em que Jesus apareceu pela primeira vez, e onde pela primeira vez as mulheres souberam que ele tinha ressuscitado. Elas, quando chegaram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio, ficaram muito assustadas, mas depois, com a mensagem e com o anjo, houve uma grande alegria. E esta foi a primeira aparição em que Jesus diz onde é que se vai encontrar. Ele usa, neste caso, as mulheres como suas mensageiras para poder chegar mais tarde aos discípulos. Vamos então agora ouvir a passagem em que Jesus se apresenta aos discípulos. Muito bem. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor, mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Feliz aqueles que acreditam sem terem visto. Então, acabámos de escutar aqui uma passagem sobre Tomé. Tomé que era um discípulo que não acreditava. Que era um discípulo que só acreditava se visse, se tocasse, e diz mesmo o pormenor de querer tocar nas chagas do Senhor, de tudo. Ele precisava mesmo que Jesus lhe aparecesse. E a verdade é que isso acontece. Jesus aparece, mas há uma parte muito importante que Jesus diz: feliz o que acredita sem nunca ter visto. E é uma alegria eu ser essa pessoa, tu seres essa pessoa, porque nós acreditamos sem vermos presencialmente como nos vemos uns aos outros, mas acreditamos de outra forma. Acreditamos pelos sinais que Jesus faz na nossa vida, pelos mensageiros que manda na nossa vida, por tudo o que nós temos de bom. Então agora, isto é a segunda aparição de Jesus. Vamos agora
escutar outra passagem em que Jesus também aparece aos discípulos. E algo também muito interessante, eles não o reconhecem. Vamos perceber um bocadinho mais agora na passagem. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que ides falando pelo caminho e por que estais triste? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram-no para ser condenado à morte e crucificaram-no. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão dos anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Jesus disse-lhes: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez de conta que ia mais para adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e entregou-lhe. Então abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Acabámos de escutar aqui mais um momento em que Jesus aparece aos discípulos e que alegria é para estes discípulos terem a possibilidade de estar com Jesus após o medo de ficarem sozinhos, de não saber o que lhes ia acontecer a seguir. Então falamos dos discípulos de Emaús. Eles caminhavam tristes, não é? Imaginem a notícia de saber que Jesus morreu e que eles estavam sozinhos e aparece-lhes alguém que eles não reconhecem. E esse alguém estava normal e eles nem perceberam e até perguntaram: então, mas és o único que não sabes o que se passa? E ele caminha com eles e depois, com o anoitecer, eles pedem para ele se juntar a eles e jantar com eles. Até esse momento, eles não sabem de quem se trata. Até que acontece algo que nós já vimos durante o Tríduo Pascal. Jesus senta-se com eles sem saber quem era, e ele parte o pão. E esse momento eles souberam automaticamente que era Jesus, porque eles já tinham partido o pão com Jesus na última ceia. Então, este momento é muito importante. Este momento da refeição em que eles se juntaram com Jesus foi algo que ficou tão marcado e, na verdade, nós também reconhecemos os amigos assim. Nós reconhecemos os amigos através de pequenos gestos, algo que nos recorda esses amigos. Então, foi uma alegria Jesus ter aparecido a estes discípulos. Agora, para vos falar um bocadinho de alguns momentos importantes destas aparições que nós ouvimos uma parte importante que ele dizia: a paz esteja convosco. Porque este foi um tempo difícil para os discípulos, mas a paz, a certeza de que ele tirava o medo, era mais certa. E na sequência aqui da paz esteja convosco, nós temos a presença do Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo com uma pomba. Vamos agora ter aqui um momento em que vamos construir nós a nossa pomba do Espírito Santo. E que este momento de construção seja um momento em que nós também
interiorizemos essa paz na nossa vida. Num momento mais difícil, num momento que podemos estar mais inquietos, mas que é tão bom ter Jesus na nossa vida e que este momento seja um momento calmo, um momento em que estejamos mais próximos de Jesus. Então vamos agora ver aqui a nossa amiga Inês, a catequista também, tem o mesmo nome que eu, mas não sou eu, mas que nos vai aqui ajudar a fazer esta pomba e a construir em origami. Então vamos construir juntos, eu também vou construir a minha enquanto ouvimos a Inês e no final partilhamos o resultado. Até já! Olá, hoje vamos fazer esta pomba. Para isso vamos precisar de uma folha de papel e vamos começar. O primeiro passo é de fazer um quadrado com o nosso retângulo. Ou seja, vamos levar esta ponta inferior esquerda até aqui e dobrá-la. De forma a fazermos um triângulo e vamos cortar o excesso, que é este retângulo. Depois vamos abrir o nosso quadrado, que tem de ter os 4 lados iguais, e vamos levar a ponta inferior até cá acima, de forma a fazermos um triângulo. Vamos dobrar e vamos rodar o nosso triângulo com a ponta virada para a esquerda. Agora vamos pegar nas duas pontas e vamos dobrá-las sobre o nosso lado direito, ou seja, pegamos nas duas e dobramos não completamente, deixamos aqui um pouco de espaço e dobramos. Pegando agora só numa das folhas, vamos fazer uma dobra, deixando um pouco de margem aqui e tem de ficar com este aspecto. Vamos então pegar em toda a parte de cima e dobrar sobre a parte inferior. Ok? Pronto. Vamos agora fazer as asas da pomba. Vamos pegar nesta asa e dobrá-la na diagonal. Tem de ficar mais ou menos com este aspecto. Vamos virar a nossa pomba ao contrário e dobrá-la com o mesmo ângulo e o mesmo tamanho. Pronto, assim temos o corpo da nossa pomba. Agora vamos fazer a cabeça, que é fazer simplesmente uma entrada aqui e dobrar. E aqui temos a nossa pomba. Então, olá novamente. Eu já tenho aqui a minha pomba e acho que vocês também já têm a vossa. Que nós possamos guardar esta pomba e que esta pomba seja o símbolo da paz nestes momentos. E agora peço-vos que sejamos como Maria Madalena, como os discípulos que anunciam a boa nova. E isto é a mensagem de hoje da catequese. Jesus ressuscitou, é uma alegria Jesus ter ressuscitado, então é importante agora que nós levemos Jesus aos outros. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos chegar aos outros de várias maneiras. Podemos trazer a paz para a nossa casa, através de bom ambiente em família, em sermos aqui, ajudarmos, por exemplo, os pais em algumas tarefas, em momentos em que nós nos entreguemos ao outro. Então, partilhemos esta alegria de Jesus ressuscitado. Eu agora gostaria que vocês, se tiverem alguma dúvida sobre a pomba ou outras dúvidas sobre a catequese de hoje, que possam nos escrever, e temos aqui o e-mail em baixo em que vocês nos podem contactar com perguntas, o que vocês quiserem, e terão a vossa resposta. E também podem, por exemplo, partilhar a vossa pomba, tirar uma foto da vossa pomba e partilhar connosco. E ainda tenho mais um desafio para vocês. Através da aplicação Kahoot, vocês vão poder responder a algumas perguntas sobre a catequese, que eu também gostava de saber se vocês perceberam tudo o que nós falámos hoje, todas as aparições, alguns pormenores muito importantes que fazem toda a diferença neste momento em que vivemos. Então, esta é a mensagem que eu tenho hoje para vocês. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, e vamos fazer isto em nossa casa, trazer a alegria de Jesus ressuscitado. Obrigada e até para a semana.